Seja bem-vindo ao nosso podcast Solitude Divina. Para enriquecer ainda mais nosso imaginário, colocamos nosso conteúdo para debate. Bem-vindos ao Diálogo. Hoje o material é um pouco diferente, né? Nós vamos mergulhar numa reflexão que nós mesmos produzimos para o nosso canal Solitude Divina sobre o tempo litúrgico do Advento. A ideia é, assim, revisitar o nosso próprio trabalho e debater as tensões que a gente encontrou nele. Exato. E ao olhar para o que a gente criou, uma questão central salta aos olhos e eu acho que merece uma discussão honesta. Afinal de contas, a mensagem que a gente passou sobre o Advento, ela pende mais para uma jornada ativa de transformação interior que exige disciplina, ferramentas, uma atitude quase de treinamento, ou a essência do que a gente disse reside numa atitude mais contemplativa, de espera e vigília. Olha, eu defendo que a nossa intenção, e eu acredito que o resultado final do vídeo aponta para uma abordagem muito prática, muito mão na massa, sabe? A ideia principal era apresentar o Advento como um tempo para, literalmente, arrumar a casa por dentro, através de ações bem concretas. Já eu vou argumentar que, apesar de a gente ter listado essas práticas, a linguagem poética e as metáforas centrais que a gente escolheu, tipo a imagem de caminhar no escuro, de olho numa luzinha lá longe, acabam, talvez até sem querer, por sugerir uma espera mais passiva, mais focada no evento que vem de fora do que numa transformação que a gente constrói por dentro. É uma tensão que vive no coração do nosso próprio roteiro. Para mim, a mensagem que a gente construiu é um chamado claro à ação. E acho que fomos bem diretos nisso. A reflexão não fica só no campo das ideias abstratas, ela oferece um pequeno roteiro. Falamos em limpar as janelas da alma, o que já é uma imagem de trabalho, de esforço, e apresentamos ferramentas para isso. A oração pessoal, o exame de consciência diário e as pequenas mortificações. E sobre este último ponto a gente fez questão de traduzir, né? Não é sobre sofrimento, mas sobre construir músculo espiritual. Pensa nisso como, sei lá, ir para academia, mas para sua força de vontade. Cada vez que você diz não a um impulso pequeno, como renunciar a um doce, você está treinando para dizer não a impulsos maiores. Quando a gente citou o Papa João Paulo II se confessando, a ideia foi mostrar que essa faxina interior é para todo mundo. E a análise dos inimigos da alma foi nossa tentativa de pegar conceitos clássicos e mostrar como eles se manifestam hoje. A preguiça, o consumismo, o individualismo. Tudo isso exige um combate ativo e não uma espera sentada, ponto final. Eu vejo, mas eu enxergo uma ambiguidade forte na nossa própria criação. A metáfora que abre o vídeo e que, portanto, dá o tom de tudo é a de caminhar no escuro, com os olhos fixos e uma luzinha lá longe. Essa imagem, para mim, evoca observação, expectativa, uma jornada de resistência, mas não necessariamente de ação transformadora. A figura dos profetas que olhavam para o futuro, que também usamos, reforça essa ideia de uma espera paciente, de quem aguarda um sinal. Embora a gente tenha, sim, listado as ferramentas, a estrutura narrativa que montamos parece dar mais valor ao estado de alerta, o estar vigilantes, do que a ação em si. E eu preciso ser autocrítico aqui, a palavra concupiscência, mesmo com a nossa explicação, soa distante. Será que quem nos ouve hoje conecta essa terminologia com, sei lá, ansiedade gerada pelas redes sociais? Olhando de fora, a ênfase poética do nosso vídeo parece estar mais em esperar a luz chegar do que em como a gente pode ativamente acender a nossa própria luz interior. Olhando de fora, a ênfase poética do nosso vídeo parece estar mais em esperar a luz chegar do que em como a gente pode ativamente acender a nossa própria luz interior. Entendo perfeitamente a sua leitura, mas para mim, a natureza da vigilância que a gente propôs é exatamente o oposto da passividade. A vigilância no nosso vídeo é sinônimo de despertar da alma. Fomos bem explícitos ao dizer que o risco é estar adormecido e distraído quando o que importa acontece. Portanto, vigiar é o antídoto para a distração. É uma atitude de atenção ativa, focada. É como um sentinela no turno da noite. Ele não está dormindo,
Ele está absolutamente presente, atento, ele está trabalhando. As práticas que a gente sugeriu são justamente o que nos mantém despertos nesse posto de vigia. Mas um sentinela, por mais ativo que ele esteja na atenção dele, no fundo ele espera, né? Ele reage a algo que vem de fora. Ele não constrói o amanhecer, ele espera por ele. E a imagem recorrente que usamos, a dos pastores, atentos com os olhos fixos naquela luz, reforça isso. A ação principal deles é olhar e esperar. A exortação de São Paulo, despertai, pode ser lida simplesmente como um chamado para sair de um estado de torpor para um estado de alerta. É uma mudança de estado, sim, mas que ainda se caracteriza como espera. Ainda que uma espera mais consciente, mais qualificada. Mas essa qualificação muda tudo. Não é uma espera vazia, ansiosa. É uma espera preparada. A ideia de arrumar a casa é inerentemente ativa. Implica em tirar o pó, organizar, jogar fora o que não serve, um esforço deliberado. Não é sentar no sofá e esperar que a casa se arrume sozinha. A vigilância é o trabalho constante de se manter consciente no meio do caos de distrações do dia a dia. É a decisão de não se deixar levar. Isso é uma ação tremenda. A luz distante, a luzinha, não é um convite para sentar e olhar. É o GPS que orienta a caminhada. Sem ela, a gente anda em círculos no escuro. Seu ponto sobre o GPS é bom. Mas o GPS te dá a direção. Ele não te obriga a caminhar, nem te diz como fortalecer as pernas para a jornada. E é aí que eu sinto que o nosso texto oscila. A poesia dele, a escolha das metáforas mais fortes, pende para a espera. A imagem da luzinha lá longe é muito mais passiva e contemplativa do que a imagem de limpar as janelas. E foi com a primeira que a gente escolheu abrir nossa reflexão, dando tom para todo o resto. Talvez a gente tenha criado uma peça que inspira a contemplar a jornada mais do que efetivamente a começar a andar. Olha, eu não vejo essa contradição. Para mim, a luz distante é o porquê, o grande objetivo que nos motiva. As ferramentas são o como, a ação concreta que nos impulsiona naquela direção. Um não anula o outro. Pelo contrário, eles se alimentam. Sem o porquê, o como vira um ritual vazio. E sem o como, o porquê vira um sonho distante. E sobre a aplicabilidade dessas ferramentas, eu realmente acredito que elas são atemporais e extremamente práticas. Talvez mais hoje do que nunca. É nesse ponto que eu tenho minhas maiores dúvidas sobre a clareza da nossa mensagem. A ponte entre o conceito antigo e a realidade moderna precisa ser muito bem construída, e eu não sei se a nossa foi sólida o suficiente. Por exemplo, nós chamamos a busca incessante por conforto de concupiscência da carne. É um termo historicamente carregado, mas hoje essa busca não é só uma fraqueza moral, é um mecanismo neurológico explorado por uma indústria multibilionária. A luta não é só contra um desejo desordenado, é contra algoritmos projetados para sequestrar nossos ciclos de dopamina e nos manter presos no sofá rolando um feed infinito. Mas é exatamente aí que a força da prática espiritual se revela. Ela não nega a realidade neurológica, ela transcende. A força dessas ferramentas não está na complexidade técnica, mas na simplicidade e na constância. Quando a gente chama de concupiscência, a gente está dando um nome espiritual para essa luta que hoje a ciência descreve em termos de neurotransmissores. São duas linguagens para o mesmo drama humano. A prática de renunciar a um doce não é sobre o doce, é um microtreinamento para quebrar esse ciclo vicioso, é fortalecer o córtex pré-frontal, se a gente quiser usar a linguagem moderna. É um ato de liberdade que começa pequeno, mas que cria um novo caminho neural. Eu entendo a lógica, mas a questão para mim é outra. Será que uma pessoa que luta contra um vício em pornografia ou em compras online, que são manifestações modernas da concupiscência da carne e dos olhos, vai se sentir contemplada com a sugestão de renunciar a um doce? A desproporção entre o problema, que é massivo, e a solução oferecida, que é simbólica, pode fazer com que nossa mensagem pareça, um pouco ingênua ou desconectada.
Nós identificamos os problemas com termos tradicionais, ganância, soberba da vida, mas talvez não tenhamos aprofundado o suficiente na ponte para a experiência psicológica do indivíduo contemporâneo, que pode sentir que precisa de mais do que um ato simbólico. Mas o objetivo do nosso vídeo não era oferecer uma terapia, e sim um caminho espiritual. E nesse caminho, o simbólico é poderoso. O ato de confessar, por exemplo, não é só listar erros. É um ato de humildade radical, de reconhecimento de que não conseguimos sozinhos. Isso reorienta o coração de uma forma que a pura análise comportamental talvez não consiga. As ferramentas espirituais atuam em outra camada, a do sentido. Elas não resolvem a complexidade neurológica com uma pílula mágica, mas nos dão o porquê para lutar contra ela. E isso me leva ao modelo de espera que a gente apresentou no vídeo. O modelo de Maria. Exato. O modelo perfeito que citamos é Maria, que espera com grande recolhimento. E aqui, de novo, a palavra recolhimento pode ser mal interpretada como passividade. Mas o que a gente descreve é um estado de intensa atividade interior, onde todos os pensamentos dela se dirigiam a Jesus. É o exemplo máximo de foco, de preparação. A esperança nesse contexto não é um otimismo vago, é uma força que alimenta a disciplina. É a chama bem acesa. A espera dela era um trabalho interior constante, uma gestação, que é um dos processos mais ativos e exigentes da natureza. Não era uma passividade sonhadora. E eu concordo que essa é a leitura mais profunda. Mas, sendo o advogado do diabo aqui com o nosso próprio roteiro, a forma como a gente apresentou esse modelo pode ser interpretada de outra maneira. O convite que a gente faz é para dispor a nossa alma para o Senhor que vem. A linguagem coloca um indivíduo na posição de um receptáculo a ser preparado, de um vaso a ser limpo, em vez de um agente da sua própria iluminação. O grande mistério que São Bernardo menciona e que nós citamos parece ser algo a ser recebido, não construído. Há um risco aqui. E qual seria? O risco de que a ênfase na chegada, no evento do Natal, desvie a atenção da importância de viver uma vida transformada aqui e agora, todos os dias, independentemente de datas litúrgicas. A gente corre o risco de focar tanto na preparação para a festa que esquecemos que o objetivo é a transformação permanente do ser. A festa passa e se a transformação estava atrelada só a ela, ela vai embora junto. A espera por um evento externo pode nos tirar a responsabilidade pelo nosso estado interior no presente. Mas eu vejo justamente o contrário. A preparação é a transformação. Não são duas coisas separadas. Quando você dispõe a alma, você já está se transformando. É um processo ativo. É como quando você vai receber uma visita muito importante. Você não espera passivamente. Você entra em modo de faxina intensa, limpa até aquele canto que ninguém vê há anos, cozinha algo especial. No processo de preparar a casa para a visita, a casa já ficou melhor, mais limpa. Você já usufrui do benefício da limpeza antes mesmo da visita chegar. Da mesma forma, ao praticar a oração, o pequeno sacrifício, a transformação já está acontecendo, dia após dia. O evento do Natal é o ápice, a celebração de um processo que deveria ser contínuo. Talvez a tensão que eu percebo venha exatamente daí. A linguagem da chegada e da espera é muito potente, muito arquetípica e pode acabar ofuscando a linguagem da prática e do processo interno. Ambas estão no nosso texto, é verdade, mas qual delas ressoa mais forte no imaginário de quem ouve? A imagem poética da vigília na noite escura ou a lista de tarefas espirituais diárias? Eu suspeito que a primeira, por ser mais evocativa. E essa imagem, por si só, não garante a ação. Ela pode, em alguns casos, levar a uma espera romantizada que não se traduz em mudança real de comportamento. Uma espera que se contenta em sentir a beleza da espera sem nunca começar a caminhar. Em suma, ao revisitar nosso próprio trabalho, eu continuo a ver que o material de solitude divina que criamos apresenta o Advento como um período de treinamento espiritual intenso. Ele convida a usar ferramentas práticas e diárias, oração, sacrifício, autoanálise, para combater ativamente as forças da distração, do egoísmo. A ideia é nos prepararmos de forma consciente. E nessa ótica que defendemos,
A espera é tudo menos passiva. Ela é uma preparação diligente, um trabalho que é em si mesmo transformador. Por outro lado, e sendo crítico com a nossa própria criação, a reflexão, com sua linguagem poética e suas metáforas de vigília e luz distante, pode sim reforçar uma visão mais contemplativa e talvez até um pouco romantizada da espera. O desafio que o nosso vídeo talvez não resolva por completo para quem nos ouve é justamente como traduzir esses conceitos tradicionais de vigilância e desejo desordenado em ações que realmente ressoem com a sua realidade psicológica, evitando que a prática se torne um mero ritual, uma checklist espiritual, em vez de uma genuína e profunda transformação interior. Concordo que essa é a tensão central, e talvez seja uma tensão que não precisa ser resolvida, mas vivida. Independentemente da perspectiva que se adote, fica claro que nosso chamado, a nossa intenção, foi a de não viver este tempo de forma superficial. Queríamos que as pessoas vissem o advento como algo mais do que apenas montar uma árvore de Natal. Nisso estamos totalmente de acordo. O convite, no fim das contas, é para mergulhar no significado profundo deste tempo, questionando como podemos cada um de nós, de fato, preparar o coração e manter a lâmpada acesa. A discussão sobre qual é a melhor forma de fazer isso, se pela ação disciplinada ou pela espera atenta, ou por uma dança delicada entre as duas, certamente continua. E é bom que continue, pois é isso que mantém o tema vivo e pulsante em nossas vidas. Nossa, muito bom nosso debate, hein? Conta aí pra mim, fui produtivo para você? Qual argumento mexeu mais contigo? Escreva no comentário qual foi o melhor argumento. Se gostou, curte e compartilhe o nosso canal. Vamos espalhar essa semente da verdade em todos os cantos. Até a próxima e fique com Deus. From the depths of shadows where I had been, your voice like whispers, a calm in a storm. You pull me out of the night, took my darkness, turned it to light. Oh, in the silence I found my fight. Every echo carried your name so clear. In the void you